Bom dia, Domingão! Aquele abraço, que prazer estar com você aqui de novo no Tomazão TV, sempre atualizando as principais informações da dupla Repar, que já iniciou aí a preparação para 2025. O Paysandu mais recente, nesses últimos 2 dias, já com o técnico Márcio Fernandes. Já eu falo sobre o Paysandu, até porque temos uma entrevista exclusiva com o presidente do Paysandu, o Maurício Etting, ele que está se despedindo do Paysandu e vai passar o bastão para o Roger Aguilera. Do Remo, o que eu posso dizer é o seguinte, é que nesta segunda-feira há promessa de uma divulgação de pelo menos 3 jogadores para compor o elenco. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o like aí, que é muito importante. Vamos amarrotar esse like que é importante. O Reinaldo, até falei no início da semana, que além do Gasal, o Reinaldo seria uma outra opção. E o Reinaldo é um jogador que estava na Série A, jogou pelo Vitória, passou pelo Goiás, tem referências do técnico Rodrigo Santana e é um jogador que estava no Goiás agora em 2024 jogando a Série B, mas passou pelo Vitória também, jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso, esse jogador aí, o Reinaldo, está entre aqueles 3. Pode estar, né? Pode ser anunciado amanhã, segunda-feira. Mais o lateral esquerdo, além do meia atacante que o Remo pretende anunciar. Lembrando que num treino contra o Sub-20, neste sábado que passou, ontem, o técnico Rodrigo Santana, que hoje vai estar no Bola na Torre, ele escalou Marcelo Rangel, Lucão, o Rafael Castro e Jonilson, 3 zagueiros, Cadu, a linha de 4, Denner, Pavani e Edson Cauã, que é garoto da base. O Sávio não treinou nesse time aí. Pode ser que deva ter sentido alguma coisa e o Edson Cauã foi o substituto. E o trio de frente, Jaderson, Guti e Dodô. O Ítalo também não começou jogando esse treinamento, que é uma observação laboratório do Remo para o início da temporada. Óbvio que vão chegar outros jogadores e vão integrar o grupo. Atualizando o Paysandu rapidinho, independente do problema extracampo judicial com o Lucas Maia, que é um problema do departamento jurídico, queria lembrar que as pessoas que deixaram alguns comentários maldosos aqui, cara, a minha função é informar, é dar notícia, se é A ou B ou C, não interessa se é Remo ou se é Paysandu. O cara entrou na justiça, o Paysandu tem que pagar, se deve, tem que pagar, só que vai pagar o que o cara tem que receber. O cara pode pedir 10 milhões, se tiver que receber 10 mil, vai receber os 10 mil. Então, não adianta ficar dando chavequinho, escrevendo uma porrada de bobagem aqui, que não vai levar a nada, tá? O importante é que a gente passe a notícia com informação. Por exemplo, o Pedro Del Valle chegou na madrugada de sábado e treinou. Estava previsto para chegar em janeiro e já chegou. Na madrugada desse domingo, já chegaram o Giovani e o Cavalieri, que já estarão em campo sob o comando do Márcio Fernandes nesse domingo de treinamentos no Paysandu. Então, só vai ficar faltando, antes daqueles que ainda vão ser anunciados, o Quintana e o Borazzi, esses sim autorizados pela diretoria, só vão chegar na quinta-feira, dia 2 de janeiro, para se integrar ao elenco bicolor. Tá certo, então? Para você, a partir de agora, olha que essa entrevista foi gravada na quinta-feira, antes de estourar todo aquele burbúrio aí do Lucas Maia, que já me disseram lá na Curuzu que o Paysandu não vai abrir mão, é o melhor zagueiro que o Paysandu tem, e o Paysandu não vai abrir mão, ele já tentou a rescisão, não conseguiu, então que lute na justiça pelos seus direitos, de receber o que tem direito, mas que cumpra o seu contrato com o Paysandu. E o Maurício Etting não nega que o Paysandu tem problemas financeiros, mas fala, obviamente, dos 4 anos que esteve à frente do Paysandu como presidente bicolor. A partir de agora, aqui no Tomazão TV, aquele domingão especial para você. Salve você no Tomazão TV, aquele abraço mais uma vez aqui com um convidado especial hoje, ainda presidente Maurício Etting do Paysandu,
porque está fazendo a transição, só vai sair depois do dia 7, quando vai ser feita a solenidade de posse. Então, hoje é meu convidado para que o torcedor do Paysandu possa saber um pouquinho de toda a sua administração, como é que vai deixar o Paysandu, como é que o Roger recebe o Paysandu e falar um pouco dessa administração vitoriosa que foi do Maurício, com conquistas de acesso, e você sabe muito bem disso. Agora, é bom lembrar que aqui embaixo tem o @TomazãoTV do Instagram. É muito importante que você se inscreva no canal, que você acione o sininho e deixe o like, tá bom? O like é importante para que você possa participar do sorteio com os 30 mil. Estamos quase lá, tá faltando um pouquinho, 30 mil inscritos. Tem uma TV de 32 polegadas com a promoção do Globo Esporte Magazine, camisa do Remo, da Tuna e do Paysandu para você inscrito aqui no Tomazão TV. Maurício, obrigado pela sua deferência e abrir um pouquinho o espaço na agenda, que eu sei que está meio corrido aí, né? Final do ano, festa, final de mandato. O que eu quero saber é o seguinte, para começar, o Maurício que sai do Paysandu, ele é diferente do Maurício que entrou no Paysandu? Não, é a mesma pessoa. Manda um abraço pra galera do Tomazão TV. Pô, pelo amor de Deus. Um abraço aí, parabéns pelo programa aí. Cada vez ouço mais falar do teu programa aí. Sempre estourando chegar em 30 mil. 30 mil bem, já, né? Já é um belo número, né? Não, ele é a mesma pessoa, mais apaixonado pelo Paysandu, vivendo já com uma experiência boa, sabendo o que acontece aqui dentro, das dificuldades, que é o futebol e o Paysandu e qualquer clube aqui do Norte, principalmente. Totalmente diferente você viver um clube fora daquele lado administrativo e apenas ser torcedor. Você se envolve muito mais, você acaba deixando, inclusive, às vezes, dar razão para usar o coração, e isso não pode mais acontecer, porque chega uma hora que a gestão ela passa a ser muito profissional, e o Paysandu atingiu esse nível, né? É diferente daquilo que você encontrou, daquilo que você está deixando para esse segmento como o Roger Aguilera. Não, é diferente, e é diferente, eu te digo assim, da ideia antes de eu entrar, né? Quer dizer, o Paysandu é uma máquina muito complexa. Então a ideia que você tem antes de entrar é que as coisas vão ser mais fáceis, não, mas é muito difícil, o dia a dia é muito complicado, o futebol é muito complicado, o futebol no norte do país é complicado, então são várias coisas, mas deu para levar bem. Eu acho que foram 4 anos aí corridos, afastado da família aí, mas que valeu a pena. Bom, 3 anos, são 4 anos, né? São 2 mandatos, uma reeleição, dos 3 primeiros a Série C e depois o acesso, e você sai do comando, deixa a presidência com o Paysandu no outro patamar que vocês conseguiram atingir. E olha, se a gente for fazer uma análise fria do que foi o Paysandu na temporada 2024, lógico, houve ali em alguns momentos um certo temor, uma preocupação, mas o Paysandu ele manteve uma regularidade, né? E durante todos esses anos, o que foi fundamental para que se atingisse a essa meta, por exemplo? Olha, Tomás, eu acho que fundamental é a organização, sabe? Todo mundo fala aquele ditado lá, a bola não entra por acaso, muita gente nem sabe o que é isso, mas fala isso. Mas realmente a gente precisa ter uma base forte, base que a gente já vinha construindo ao longo do tempo, com Van Dijk, Maia, Sérgio Serra, o Ricardo. Então é tudo um processo de evolução que vai aparecer. Então a gente tem uma continuidade boa, o Paysandu hoje é um clube muito bem organizado, é um clube que tem um controle de tudo que acontece dentro do clube. É aquela chamada máquina azeitada? Não, é máquina azeitada, mas infelizmente a gente futebol depende muito de dinheiro. Futebol é dinheiro, não adianta a gente ficar inventando, porque ninguém faz futebol sem dinheiro. Ninguém faz futebol sem dinheiro. Quanto mais dinheiro tem, você contrata melhor, você faz tudo melhor. E o Paysandu, lembrando que o Paysandu não é futebol, tem uma estrutura muito grande que anda junto com o Paysandu. Mas tudo isso é um processo de evolução. Então nós ficamos aí como vice 2 anos no Ricardo, batemos na trave para subir. Depois, no primeiro mandato, de novo, batendo na trave. Segundo mandato, a gente conseguiu subir. Então, é tudo um processo de evolução. E eu acho que esse processo vai continuar agora com o Roger, com o próximo que vier. Se a gente não chegar na Série A esse ano, eu acho que é um bom ano para a gente subir para a Série A, mas é um processo de evolução que a gente está fazendo e que vai dar certo. Bom, a gente vai falar um pouquinho do futebol depois, mas antes eu queria falar da estrutura, tá? O clube como um todo e principalmente a estrutura que o futebol hoje tem.
que é o CT, quer dizer, o hotel já tinha sido construído, mas as melhorias que foram feitas, o crescimento da estrutura básica do futebol, que hoje é uma necessidade imperiosa, né, Maurício? É imperiosa. O Maia começou na época do Maia, que a gente comprou o terreno, depois demorou muito para a gente, era um terreno de mata, a gente teve que fazer todas as licenças para licenciar, fazer projeto, e acabou agora dando certo para a gente construir. Já estamos com 2 campos operacionais, estamos começando o primeiro prédio, acho que ali para março, abril a gente já deve acabar, que é o prédio da academia, vestiários, os departamentos de cada sala de cada departamento. Então isso aí eu acho que é o que a gente está deixando de melhor para o clube. É uma base para o clube crescer. Com certeza o Roger já tem um projeto da gente dar continuidade no CT, acabar o projeto de melhorias aqui na Curuzu. O Paysandu cresceu muito nesses últimos anos, como você falou, em estrutura do futebol. Estava até numa reunião agora com a comissão, hoje foi essa semana, né? Nós estamos no domingo, mas quinta-feira foi a reapresentação da comissão técnica. O Paysandu está investindo muito na parte médica, equipamentos médicos. A gente tem um coordenador científico, veio de um estágio no São Paulo agora, trouxe novos programas de acompanhamento de jogadores, tudo. Então, o Paysandu está investindo muito nessa parte. E eu acho que é a base fundamental para o futebol crescer. Quando você fala base, eu estou falando da base agora. O Paysandu, ele deixou um pouquinho de lado a base? Deixou muito de lado, muito de lado. A gente acho que começou a olhar para a base no meu segundo mandato, em que a gente colocou o Lecheva para começar a base, daí a gente começou a estruturar. Hoje a gente já tem uma estruturação, mas o principal problema da base é o seguinte: a base precisa ter campo para treinar. Então já era difícil a gente achar campo para o profissional treinar. Tinha que alugar, tinha que pedir emprestado, já não estava. Hoje a gente já não tem mais isso. Então, o esforço que a gente tinha para arrumar campo, a gente virou para a base. Por exemplo, a estrutura do CT lá em Águas Lindas vai ter um espaço da base? Não, deve. Em Águas Lindas a gente deve ter, são 4 campos e um campo de treinamento de goleiro. O 4º campo deve ser em grama sintética, onde a gente vai treinar a base. O 3º campo, o Roger já falou que a gente deve treinar o sub-19 e o sub-20. E o Paysandu tem ideia de fazer em Benfica, onde a gente tem uma área e já tem um campo, fazer ali um CT da base. A gente já está separado do profissional. Então a gente já começou a estudar isso, já está fazendo o projeto. Mas o Paysandu é muito grande, é o que eu falo. Quem olha de fora pensa que é fácil, mas é muita coisa. Então já estão tocando o projeto para aumentar a Curuzu, continuar a arquibancada, mudar as arquibancadas traseiras, de trás do gol. Aí é projeto para cá, é continuidade no CT, dividir a Curuzu em setores, setorizar a Curuzu. Ou seja, é muita coisa o Paysandu. Então, não tem perna para tudo, não tem dinheiro para tocar tudo. Lógico que o carro-chefe é futebol, a maior renda vai para o futebol, mas a gente tem que estar atento a tudo, tem que ir tocando tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, o acerto com a Libra, ela foi um acerto bom para o Paysandu? Foi certeiro. A Liga Forte você tinha que vender o direito de transmissão por 50 anos. Na Libra, não. O direito de transmissão é totalmente do Paysandu. Então, a gente já tem participação esse ano, a gente já teve participação esse ano, ainda veio da CBF o direito de transmissão, esse ano de 24. E a gente teve participação no direito de transmissão da Série A dos times. Então, quem está na Libra tem 3% do direito dele. Isso aí ajudou muito o Paysandu esse ano. O ano que vem, o direito de transmissão, a gente já está negociando com a Libra. Lógico que a gente tem na Libra uma base forte, que são os times que têm 70%, 80% do público total do futebol. Os maiores times estão na Libra. E isso ajuda a gente a carregar a gente para obter uma valorização melhor do direito. Dá um upgrade maior, né? Dá um upgrade maior. Então foi um super acertado. Nosso rival aqui está indo para lá também, para a Libra, mais Volta Redonda. Então vão ser 4 ou 5 times da Série B na Libra e a gente está muito contente de estar na Libra. Maurício, qual foi o grande aprendizado? Assim, eu ouvi dizer, por exemplo, eu ouvi um grande benemérito dizer para mim assim: quem dera que o Maurício pudesse ficar mais 2 anos. Nada contra o Roger, não é isso. Assim, para a continuidade de uma gestão, até para não mudar, para que a coisa pudesse fluir com mais rapidez. Mas qual foi o grande aprendizado nessa sua gestão, esses 4 anos que você esteve à frente do Paysandu? Eu acho que
É aquela história lá, mas o Maurício nunca foi de futebol, nunca jogou. Eu acho que, independe disso, você tem que ter uma equipe muito boa. A gente formou uma equipe de diretores bons, o Roger era meu vice, o Fred outro vice. A gente foi um casamento muito bom, para isso na primeira gestão foi o Felipe Fernandes e o Abelha. Então, na verdade, se você formar uma equipe boa, cada um detendo a tecnologia e conhecendo o seu setor, dá pra gente fazer um time bom. Então, futebol, a maioria, 70% é relacionamento de pessoal, não adianta. Relacionamento com o jogador, relacionamento com comissão, é muito forte e é muito necessário essa parte de relacionamento. Então, você tem que ser forte nisso. E no futebol, a questão dessa relação, agora eu vou chegar onde eu queria mais ou menos, que é a questão da parte administrativa ali, saindo de fora para dentro do campo. O Hélio dos Anjos, ele, eu diria assim, nada contra o profissional, não é isso, mas ele teve muita autonomia onde ele não deveria ter, ou o Paysandu errou na dose ali. Bom, talvez tenha tido muita autonomia, mas era o preço que a gente tinha que pagar. Quando ele veio para cá, a gente estava numa situação muito ruim ali de tabela. Independente do que foi feito lá atrás, porque houve aquela recuperação, o acesso, que foi o grande momento dele, né? Da gestão. Ele veio na hora certa, que a gente precisava ter um comando rígido, um comando forte, foi o que deu certo. O elenco era bom, ele veio, conseguiu segurar e conseguiu subir. A gente renovou até por força da situação, tinha acabado de ter um acesso, então não tem como não renovar. Então a gente renovou por força da situação. Começo do ano foi bom, tivemos 2 títulos com ele aí, mas chegou uma hora que não dava mais para a gente abrir mão do que ele queria, para continuidade, e também a engrenagem toda ficou cansada. O resultado começou a ser ruim. Então, o que aconteceu das outras vezes até que ele passou aqui e por ele passa. Mas é um excelente técnico aí, então acho que foi tudo na hora certa. Acho que não demorou um pouquinho, passou um pouquinho do ponto? Talvez, mas não sei se... Mas naquele momento ali é muito complicado. É muito complicado. Né? Na verdade, é um momento muito complicado a decisão na hora de você tirar e substituir. Qualquer substituição no futebol é muito danosa, porque você perde um tempo, financeiramente é muito ruim. Tem um gasto, né? Tem um gasto enorme de indenização. Né? E o tempo que você perde, mudança de filosofia, que não foi só o Hélio que saiu, foi o Hélio e toda uma equipe, preparador físico, preparador de goleiro, um monte de coisa que saiu junto, auxiliares, tudo. Então, pessoal de análise, desempenho, então... É muito danoso a substituição. Lógico que a gente quer acertar desde o começo. Daí trouxemos o Márcio. Foi a primeira opção minha e do Rod, de cara foi a primeira opção. Vamos trazer o Márcio por causa da identificação. Tá. Depois a gente parou e falou, não, vamos tentar outros. Com um nível técnico que a gente acredita que seja melhor. Daí nós tentamos, não deu certo, falamos, vamos voltar no Márcio, que vai ser o Márcio. E graças a Deus deu certo. E estamos continuando com ele, que eu acho que é um excelente técnico. técnico. Por força da situação, porque pegou o time naquela situação de cai, não cai, e o time segurou a onda, né, com os jogadores, porque o Paysandu tinha bons jogadores. Sim. E alguns não estavam rendendo, né, e passaram a render, recuperou alguns jogadores. Mas o Márcio é um cara bom de equipe, sabe? Grupo, né? De grupo, muito bom. E isso pesa muito, foi o que eu te falei. Relacionamento pessoal, de pessoas, pesa muito no futebol. E o Márcio é muito bom nisso. E é um cara bom tecnicamente. O filho dele é um cara muito bom. O pessoal em volta dele, que a gente reforçou, fez uma equipe boa, é muito bom. Acredito que vai ser um excelente ano. E como é que está sendo essa transição? Você não tem mais participação a nível de contratação. O Paysandu tem tido algumas dificuldades, né? É óbvio, em função até da questão da falta do dinheiro, que você disse que sem dinheiro não dá para fazer futebol. Conseguiu receber, está quitando principalmente os funcionários, os jogadores que vão continuar, né? Isso é o mais importante. Os jogadores que saíram, a gente negociou, né? Negociou, colocou tudo dentro, até as premiações que estava devendo, a gente colocou tudo para dentro e parcelou, como a gente faz todo ano. Sempre parcela em 6, dependendo do valor, 8, ou 2 ou 8, dependendo do valor a gente parcela. Todo ano é feito isso. E o Paysandu não deve nada dos que saíram antes, sempre pagou. E os que saíram a gente já pagou a primeira parcela, às vezes 2,
ou 2 parcelas e está pagando normalmente. Isso é muito... Todo ano essa prática é feita. Por isso que é muito importante a gente esclarecer, porque às vezes saem notícias e aí a coisa complica e quando chega lá fora, sabe que isso é uma mala direta. Um simples comentário maldoso, ele pode comprometer depende como o cara... Hoje eu até ouvi no rádio alguém falando, depende como o cara escuta lá. O Paysandu não paga. Olha, o Paysandu passou... Não só os 4 anos mesmo, mas esse ano principalmente, pagando tudo em dia. O que a gente pagou de premiação e de bicho foi uma coisa que o Paysandu nunca pagou e pagou sempre em dia. E no final deu uma engasgada, porque não tem mais bilheteria, porque os patrocinadores estão acabando, estão trocando. Então, na verdade, todo ano acontece a mesma coisa. Isso deve ser uma coisa normal para qualquer clube, não é só. É normal para qualquer clube e é normal todo ano. Isso. Então, não sabe, não adianta, é sempre assim. A gente está vendo de uma maneira muito normal. É que está trocando de presidência, de gestão. Então, aí a coisa parece que ela é maior e mais demorada. Imagina, mas né? É o que acontece todo ano. Nós pagamos agora, antes do Natal, todos os salários. A gente recebeu hoje, quinta-feira, um dinheiro da Libra, que a gente está agora pagando os jogadores. Então, Paysandu, sempre falei isso durante todo o ano para os jogadores. Paysandu não tem problema de dinheiro, tem problema de fluxo de dinheiro. Então, sempre atrás, os jogadores já sabiam daqui, olha, a gente vai atrasar até uns 10, 15 dias, mas e foi um ano muito bom, muito tranquilo. Agora, no final demorou, porque a própria negociação demora entre os jogadores que estão saindo. O cara quer uma coisa, a gente fala que está errado, demonstra, troca, negocia, então demora e passa. Alguns jogadores que ficaram, a gente demorou, acho que atrasou uns 20 dias, mas já estamos voltando a pagar, está tudo ok. E estamos negociando outros patrocinadores que já estão começando a entrar. Mas olha, nada anormal. O Roger pega o Paysandu do trilho? Pega, como eu peguei, do mesmo jeito. Lógico que o Paysandu deve. Vai jogar um pouquinho de carvão lá no... Aí tem que jogar carvão lá... Tem que jogar, todo ano é assim. Na fornalha lá. Não é só na mudança, mas todo ano é assim. Todo ano, o começo do ano é mais difícil. Mas a gente tem algumas coisas que a gente pega, venda de camarote, que a gente vende antecipado, algumas receitas que começam a entrar e começa a fluir. Mas nada anormal. Você não está, hoje, participa diretamente de contratação, não? Não, o Roger às vezes... Mas troca ideia. Troca ideia, mas a gente fez. Eu acho que o ponto forte do Paysandu para esse ano é a parte técnica, a parte tecnológica, a parte de análise de desempenho. A gente contratou mais 2 analistas. Trouxe um do Fortaleza, que foi um dos melhores do Nordeste para cá, o Henrique. O Henrique Albuquerque. Isso, que já tinha. Henrique Albuquerque. É Albuquerque mesmo. Acho que é Albuquerque, não sei, mas é o Henrique. Porque tem o Felipe Albuquerque, mas que é o executivo. Então ele é um cara muito bom. Não, é Henrique Bittencourt. Exatamente. E ele é um cara muito bom. Já tinha passado por aqui, né? Já passou por aqui. Na verdade, a gente nem queria que ele saísse. Passou comigo e com o Ricardo. Mas é um cara excelente. Fortaleza fez de tudo para ele não sair de lá, mas a gente conseguiu trazer ele. Então, eu acho que esse vai ser o ponto forte do Paysandu. Análise de desempenho, análise de mercado, é nisso que a gente está batendo. Bom, o Paysandu está formando um time e o que o torcedor talvez queira ouvir vai ser um time para brigar para acesso ou para participar do acesso? Não. Está formando desde agora, vai disputar Copa Verde, Copa Paraense, Copa do Brasil. Não, já vai ter a Recopa agora, né? Dia 12 dia tem 12, a estreia contra a Torre. Quer dizer, mais um título. Mais uma briga. Não, né? mais um título para brigar. Isso que eu quero dizer. Não, a gente tem Copa Paraense, Recopa aí, né? Copa Grão-Pará, depois Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil, que esse ano o Paysandu está focando muito em passar mais uma fase. Depois o Brasileiro. Então o Paysandu vai com tudo para cima. Copa do Brasil pode fazer a diferença, principalmente no caixa, né? Faz muita diferença. Esse ano a gente vai ter mais clássicos também, né? Acho que no mínimo 7 clássicos aí. Isso ajuda muito também na receita, é muito bom. E a gente está mudando os planos de sócio, está mudando a empresa que gere sócio. Então tudo isso a gente gasta, no começo do ano a gente faz reforma do hotel, no começo do ano que a gente gasta muito. Então, mas olha, nada anormal, tudo igual aos outros anos. O Paysandu está fazendo um time para subir, inclusive a gente acha até pelos times que subiram da A, pelos que caíram, enfim, que é um ano que a gente tem uma chance boa e vai brigar para subir. O ano passado a gente teve
até por força dos pedidos do treinador e dos que não foram dando certo, a gente teve um elenco muito grande, 42. Contratou alguns jogadores que não vieram deram passear, certo, né? que vieram passear. Como sempre acontece, né? Se a gente tivesse bola de cristal, acertasse todo mundo, a gente É o errar o mínimo sempre possível, quer né? errar o menos possível. Por isso que a gente está investindo em análise, investindo em auxiliares, investindo em parte médica para ver quando o cara chega aqui fazer um exame de virar o cara Tempo do de avesso. recuperação, minutagem, Tudo, isso, né? tudo. Fisiologia muito grande. Então, o Paysandu está investindo nisso para errar o mínimo possível. Vamos ter um elenco enxuto, 30, 32, dois jogadores. Mas jogadores que a gente está demorando para escolher, escolhendo a dedo, negociando bem. E tenho certeza que esse ano o Paysandu vai brigar para subir. Maurição, obrigado. Foi muito legal bater esse papo, esclarecer para o torcedor que acompanha o Tomazão TV. A gente tem feito isso, né, tentando dar o máximo de correção possível nas informações. Lógico que a gente às vezes erra, buscando aí uma fontezinha ali, outra aqui, porque faz parte do contexto, na verdade é o nosso grande objetivo, que é informar o torcedor através do nosso canal, o Tomazão TV, por isso o crescimento, e eu fico muito feliz de ter você aqui também esclarecendo. E desejar sucesso, né? Porque a amizade continua. Continua. Fora de campo, né? É isso mesmo. Mas a paixão pelo Paysandu não vai deixar de existir. Não, nunca. E outra coisa, mesmo não sendo presidente, vai estar ali ao lado, colaborando dentro do que for possível, porque já está no DNA, não tem jeito. Não né? tem jeito. Eu vou pro conselho agora e vamos estar toda hora ajudando. O Roger já pediu para eu tocar algumas coisas aí, mas estamos juntos sempre. E qual é a mensagem que você deixa pro torcedor do Paysandu? O torcedor do Paysandu, eu quero agradecer, principalmente, esses 4 anos. Sem a torcida, o Paysandu não é nada. O torcedor foi fundamental no acesso, nos títulos, em tudo. E pedir para o torcedor o seguinte, vamos ajudar cada vez mais, vamos estar cada vez mais presente, que em função deles, com eles, a gente consegue levar o Paysandu para o lugar que ele merece. Maurício, obrigado, parabéns pelo programa. Obrigado aí pelo papo, esclarecimento. Presidente Maurício Etchen, a partir do dia 7... Não, dia 1º. Dia 1º? A posse vai ser dia 20 de janeiro, a posse social. A solenidade de posse. Dia 1º... O Roger já está sozinho. O Roger já assume e dia 20 a solenidade de posse do Conselho como um todo. Como um todo. Gente, valeu, muito obrigado. Não esquece de deixar o like aí, curte a entrevista para que vocês possam absorver legal as informações, esclarecendo esse momento de transição que vive o Paysandu para que em 2025 possa brilhar. Vai ter o Remo do outro lado. Essa rivalidade ela é salutar e fazer o futebol do Pará cada vez mais forte. É isso que a gente quer, é isso que a gente torce. Com certeza. Valeu? Não esquece de deixar o like aí, aqui no Tomazão TV, e vamos em frente, porque já já a gente vai fazer o sorteio dos 30 mil e eu quero presentear você, tá bom? Abraço, até a próxima.